Olá, senhores. Antes de adentrarmos aos temas relacionados à sucessão legítima e mesmo a exclusão por indignidade, temos aí um tópico ainda nas disposições gerais do direito sucessório que trata da herança jacente e da vacância. Então, o que se traz aí como herança jacente e como herança vacante? A gente diz que o processo é de jacência e a declaração é de vacância. Então, a jacência, ela é uma fase, né, em que, na verdade, o cidadão falece, das duas uma, ou sem deixar herdeiros conhecidos, então ninguém sabe quem são os supostos titulares do patrimônio deixado pelo decujus, ou então, muito provavelmente, quando todos os herdeiros renunciam à herança. Então, a gente já aprendeu a aceitação e renúncia de herança, vimos que é perfeitamente possível que os herdeiros venham a renunciar de herança. Então vamos para essa hipótese, os herdeiros renunciam de herança. Você não tem mais herdeiros em termos de previsibilidade para recebimento dessa herança. Patrimônio não pode ficar sem titular, como eu já expliquei para os senhores, é o próprio princípio da sesine. Então ocorre a morte no momento, a transferência da titularidade também. Aqui nós temos um problema, nós temos patrimônio, aquele que faleceu deixou patrimônio, mas não se sabe quem são os herdeiros. Eles não aparecem para reclamar esse patrimônio, ou então, muito provavelmente, você tem a renúncia daqueles que seriam herdeiros. Então, tá aí, essa é uma situação atípica, mas muito usual no nosso país, né? Já tivemos muitos casos de herança declarada vacante, porque o processo que se abre é de jacência, a gente diz que a herança jaz aguardando um herdeiro, jaz aguardando a própria declaração. Então, entendam o seguinte, durante esse processo de jacência, que não é um processo tão lento, existe toda uma busca por esses herdeiros, citações, apreensão e arrecadação dos bens, a administração desses bens por parte do curador nomeado pelo juiz, com essa finalidade específica de cuidar desse patrimônio. Então, na verdade, o que se busca durante esse processo é localizar quem são os herdeiros dessa pessoa. E aí valem os vizinhos, valem as informações, até eventual citação, que aí, obviamente, restará muitas vezes infrutífera. Eu falo que aí não houve uma preocupação efetiva, talvez, em se encontrar os herdeiros, porque você não faz citação no local de nascimento da pessoa. Muitas vezes o seu local de nascimento é onde vivia sua família. Então talvez lá soubessem quem são os seus herdeiros, não no local do seu do seu falecimento, porque muitas vezes local de moradia ou de trabalho, mas não de agregar. Não esqueçam que nós temos muitas famílias esparramadas por esse Brasil, em que você tem aí diversos irmãos, cada um morando num canto, até que um saiba do inconveniente ou do infortúnio que ocorreu ao outro. Então, por isso que existe um processo que tem que ser longo, não pode ser um processo tão curto assim, para que você não declare vaga uma herança de forma desavisada, transferindo ao poder público, que na verdade é quem fica aí como o recebedor dessa herança, né? Então, ele é que vai auferir essa herança. Então, para que isso não seja feito de forma assodada, de forma precipitada, é que a gente estabelece esse processo de jacência. Então, houve nós temos até uma definição do Claus Bevilacqua, que eu faço questão de ler para os senhores. A herança jacente é aquela cujos herdeiros não são ainda conhecidos, então ele ficava só nessa modalidade. O Lafayette é que traz a ideia do repúdio da herança. Então ele fala quando não tem herdeiros certos e determinados ou quando a herança é repudiada por estes, que é uma maneira mais abrangente de se tratar essa questão. Bom, a primeira medida a ser tomada é a arrecadação do patrimônio, a arrecadação desses bens. E aqui vale uma ressalva. Até a declaração de vacância, esses bens ainda não pertencem à administração pública. Por que eu falo isso? Porque eles não são insuscetíveis de uso capião. Então, esses bens, eles podem ser usucapidos, tá? Não aparece herdeiro. Tem gente morando, dependendo do tempo,
esse bem pode vir a ser pleiteado a uso capião dele, sem qualquer ressalva legal, tá? Até porque não houve a sua transferência ao poder público, portanto ele não se tornou insuscetível de uso capião. E a gente vai ver que isso ainda vai demorar mais algum tempinho. Com o aparecimento de qualquer herdeiro, cessa essa situação de jacência e processa o inventário de forma normal. Então, aí, aparecendo o herdeiro e comprovando, né? Porque senão a gente vai ter um aparecimento de herdeiros por aí, não. Tem que comprovar essa qualidade, sua posição no quadro de herdeiros do artigo 1829, né? Então, descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, colateral até o 4º grau. Então, qual é o seu posicionamento para que o senhor venha a receber? Lembrando aí, nossa próxima aula provavelmente será sobre parentesco e depois união estável, e a gente vai examinar exatamente esses critérios de parentesco, né? Por afinidade, porque a gente tem ali um parentesco que eu já falei para os senhores que antigamente admitia-se até o 6º grau, né? Depois reduziu para o 4º grau. Então, permanece colaterais até o 4º grau. Tio-avô, sobrinho-neto e primos. Esse é o limite da sucessão legítima. Ela não vai além disso. Se você não fez testamento, o filho da sua prima não vai receber nada, né? Se você quer, faça um testamento para ele. E a gente vai ver que com união estável a gente tem muito problema também, né? Foram deixados alguns problemas não resolvidos com as decisões do STF sobre o artigo 1790. Mas isso é objeto de uma próxima conversa. Pois bem, aqui aparecendo os herdeiros, vai ocorrer a sucessão normal. Então, ele sai do cargo curador, que tem que receber os honorários fixados pelo juiz para essa função, que é a arrecadação, administração e cuidado desses bens, que ele inclusive tem que prestar contas. Então, não é só arrecadar, é cuidar, verificar exatamente, tem pessoas estranhas, fez o contrato, está pagando, está recebendo. Olha, a responsabilidade do curador não é tão simples assim. Esse curador judicial, nomeado pelo juiz, ele é designado um valor de honorários, obviamente retirado do próprio conjunto patrimonial estabelecido. Aí que são feitas as diligências, senhores, pertinentes para que se verifique a existência ou não de herdeiros. Segundo o artigo 1819, a herança é declarada vacante para o fim de transferir o patrimônio ao poder público, sucessor final, na falta de outros legítimos ou instituídos por testamento. Então, na verdade, se você não tem mais os herdeiros testamentários, eles faleceram antes e você não fez nenhuma previsão legal a respeito do assunto, você não tem herdeiros legítimos, esse patrimônio será deixado para o poder público. Aí, bem, mais um, presta atenção. Faça um testamento, sobretudo se você tem a livre disponibilidade do seu patrimônio, né? Se você confia plenamente nas iniciativas do poder público, não tem problema nenhum. Se o senhor não confia tanto assim, faça o testamento, deixe para uma instituição de caridade, deixe que nós temos até um projeto de lei, depois vou procurar aqui o projeto de lei, que está tramitando, salvo engano meu, no Senado Federal, que é exatamente de alteração do Código Civil, salvo engano meu, é de alteração do Código Civil, não, de alteração pelo Senado Federal. Para transmitir essas heranças às Santas Casas de Misericórdia. Então, na verdade, o fim dessa herança ser declarada vacante seria incorporar o patrimônio das Santas Casas de Misericórdia, uma vez que elas trabalham com saúde. Elas não têm uma grande fonte de fomento e isso seria interessante. Para aqueles que imaginam assim, nós estamos falando de um assunto pequeno, Marilena, porque tem pouca herança vacante. Não, tem muita, tem muita. E no estado de São Paulo, durante muito tempo, até pela vigência do Código Civil anterior, em que você tinha para o Estado isso, não era para o município, isso daí era deixado para o Estado, para o poder público estadual, nós tínhamos uma lei estadual que destinava as heranças vacantes à USP e Unicamp. Então,
nós temos aí, talvez os senhores consigam entender as dimensões que tomaram, as proporções que tomaram essas duas universidades e o seu grande, além do seu grande orçamento, né, a sua outra fonte de renda, que é exatamente esse tipo de herança. Alguns procuradores aqui da Unicamp com quem eu converso, eles até falam, dependendo a gente nem cuida, porque não tem interesse, né? Dependendo eles têm mais interesse, eles vão atrás, são lotes de terra, né? Eu estava conversando com um deles que o cidadão tinha falecido sem deixar herdeiros, mas eram 2 carros, era uma coisa de pouca monta. Ele falou assim, dá mais trabalho cuidar do que abandonar. Porque, na verdade, a herança vacante é você deixar o patrimônio sem ninguém, né? É a herança de ninguém. Então, é essa que é a vacância. A herança de ninguém. É isso que o juiz declara, né? Só que, nesse caso, o poder público não tinha interesse, porque se tratava de pouca coisa. Então, verifica-se que alguns municípios brasileiros, inclusive, fizeram legislação, destinando ou à educação, ou à saúde, ou até de forma alternada, a um e a outro, essas heranças vacantes, né? O município em que resido não tem norma a respeito do assunto. Então, por isso, prevalece aí, até porque já estão acostumados, assim que alguém falece sem deixar herdeiros, o pessoal aqui da Unicamp já se mexe, exatamente porque sabe que pode advir aí um patrimônio interessante para a própria universidade, que não deixa de ser um fomento à educação, né? Mas só que já mudou, agora é para o município. Então fica aí a pergunta, onde estão as legislações, né? Algumas cidades, como a megalópole em que eu nasci, tem lá bonitinho a sua legislação a respeito das heranças vacantes, alternadas entre a área de saúde e a área de educação, o que permitiu a construção de uma faculdade no município, o que permitiu a construção de um hospital. Por quê? Porque morre fazendeiro, sem deixar filho, ou o filho foi deserdado, nós vamos ver hipóteses de exclusão por indignidade, então essa pessoa não tem com quem deixar o patrimônio. Então, esse patrimônio não lhe será pertencente. E aí, se houve qualquer tipo de ato desse, não há mais herdeiros, fica para o município. Aí você tem uma fazenda para o município. Dá para construir uma faculdade, né? Dá para investir num posto de saúde, dá para pensar num hospital. Essas cidades que alternaram, muitas vezes dá disputa entre essas secretarias, que elas ficam peso da vida, né? Porque falece alguém e vai dar uma herança vacante baixa, e o outro logo em seguida deu uma herança vacante estúpida. Eu acho mais complicado ainda você não aceitar familiares. Desculpe. Você coloca o poder público à frente dos familiares, né? Porque eu entendo que os filhos dos meus primos são meus parentes e eles deveriam merecer a possibilidade sucessória. Mas assim não entende a lei e a gente não tergiversa nem conversa com a lei. Nós temos o dever de cumpri-la, né? Então, se você quer que o seu, como eu quero, que os filhos dos meus primos recebam, então eu faço testamento. De outra forma, não tem como privilegiá-los. Vai para o município, mas não irá para eles. A herança declarada vaga. A pessoa falece sem deixar herdeiros, né? Então, veja que triste. Aí você fala, mas Marilena, isso deu uma tendência que não se faz presente. Como não? Está cheio de família com filho único. Como não se faz presente? Com tantos filhos únicos, eles vão ter que hipóteses. De colaterais há uma diminuição sensível. Então, a tendência, ao contrário do que muitos pensam, é que isso daí aumente. Tanto é que houve a preocupação do Senado Federal em promover projeto de lei para transferir isso daí para a Santa Casa de Misericórdia, que cuida do aspecto de saúde. Então, há uma preocupação, sim, muito grande com as heranças jacentes. Então, como é que ele fica? Uma vez que é declarado provisório esse estado de patrimônio inventariado, jaz, né? Então, há necessidade que o herdeiro reclame, comprove que é herdeiro, para que então possa se processar normalmente o inventário. De outra forma, se for comprovado que ele não conseguiu fazer prova disso, então ele fica de fora. Os casos de jacência estão no artigo 1819, que eu já mencionei, do Código Civil.
sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido. Por que notoriamente conhecido? Olha, porque se falece alguém no meu prédio, eu sei se tem filho ou não, porque vai visitar. Mas eu também sei de uma senhorinha que mora lá, tem um filho. Mas se nós o vimos uma única vez, duas talvez, foi muito. Se eu tiver que dizer para alguém onde ele mora, eu não sei. Mas eu poder dizer, ela deixou herdeiro. Então, pelo menos tem como pesquisar, né? Nós não podemos dizer quem é, mas ela deixou herdeiros. Tá? Essa é uma história triste, como tantas outras que os senhores conhecem por aí, em que a mulher não aluga nem a vaga da garagem dela na esperança do filho vir. Eu já moro lá há bastante tempo, hein? Eu só ouvi uma vez. E ele não deixa telefone nada, então a gente não tem nem como comunicar se houver um mal-estar dela, alguma coisa. Não temos como nos comunicar com ele. Sabemos que ele existe, né? Só. Então, no caso dela, a única coisa que a gente poderia testar, não, deixou herdeiros. Quem? Um filho, homem, na faixa de... Só. Parece aquela descrição de suspeito. Mas é a única coisa que a gente vai poder informar. Então, tá aí. Então, por isso a ideia de promoção, não só da arrecadação, para que o curador cuide, administre e tudo mais, mas também da investigação e apuração de eventuais herdeiros. Então, são dois movimentos. Um, para proteção patrimonial, então tem que arrecadar o patrimônio de cujos, né? Arrecada o patrimônio dele, coloca sob a proteção de um curador que tem essa função de administração, de empatar o dinheiro, aplicar, cuidar, pagar os impostos, essa é a função dele, ele está recebendo honorários para isso. Né? Do outro lado, existe uma função investigativa que deve ser feita, que é de promover a busca por esses herdeiros. Tá? Então, você tem aí a herança jacente sempre como um estado provisório e a busca por esses herdeiros. Existindo credor, vai ter que se habilitar. Tá? Ele não pode aparecer ou exigir da herança, não, vai ter que fazer habilitação, tudo bonitinho. Nós temos o administrador dessa herança, né? Pelo menos no caso de jacência. A gente tem um probleminha grave quando morrem os sucessores testamentários, né? Ou então, quando parte da sucessão não foi deixada aos sucessores testamentários, eles não fazem parte do rol do artigo 1829. Como assim, Marilena? Não entendi. A gente tem uma ordem de vocação hereditária, a gente tem o rol do artigo 1829 na sucessão legítima, você fez um testamento de parte do seu patrimônio, destacou um terço do seu patrimônio e deixou para a filha do seu primo, que é sua sucessora em quinto grau colateral, portanto ela está fora da regra sucessória, e deixou para uma sociedade, uma ONG, uma sociedade protetora, sei lá, eu deixaria para o Projeto Tamar, né? Então, deixaria ali uma parte para o Projeto Tamar, ou então uma parte para pesquisa, X bolinha. Essa parte de um terço do meu patrimônio, perfeito, está alocado. E o restante? Herança jacente. E aí, com a facilidade que essa filha dessa prima vai poder dizer, né? Se tem mais pessoas vivas, se não tem, se eu deixei algum herdeiro, se ficou só ela mesma. E se ficou só ela ficou com aquilo que eu deixei. Eu poderia ter escrito no testamento, na ausência de herdeiros, deixo a totalidade, a universalidade do meu patrimônio para. Como eu não tomei esse cuidado, 2/3 da minha herança vão se tornar herança jacente e depois declarada vacante. Tá bom? O juiz pode automaticamente declarar uma vacância de herança? Pode, se todos renunciarem. Todos renunciaram. Por que ele vai abrir herança jacente? Todos os herdeiros renunciaram? Renunciou? Herança vacante. É poder público. Ok? Então, aí
preocupação também é de não ficar protelando desnecessariamente. Todos os que eram herdeiros foram lá e renunciaram, acabou o assunto, né, gente? Herança vacante vai para o poder público. Já passa a administração do poder público. Então, tá aí. Veja que não há interesse nessa arrecadação da herança jacente por parte do poder público de manter o patrimônio da pessoa falecida exposto ao interesse de terceiros, né? Então, até a eventuais abusos. É por isso que ele fica como titular dessa herança em benefício até da própria sociedade, né? Então, essa a situação. Mesmo com a herança arrecadada, existe toda uma preocupação de permitir ali a verificação de eventuais sucessores, uma busca que é feita. Geralmente, gente, essa busca é feita com vizinho. Por que eu estou falando de vizinho? Porque a gente tem a cidade de São Paulo, que é um horror, em que a pessoa morre e as outras sabem que ela morreu pelo mau cheiro. Isso não foi nenhum caso, nem dois que os senhores viram na televisão. E a pessoa que morreu era proprietária daquela casa ou daquele apartamento. Então você está falando de herança vacante. Aliás, no caso, jacente, porque você vai buscar herdeiros. Mas, se você deixa a pessoa apodrecendo uma semana, que familiaridade você tem? E pior que aí ninguém conhece, né? Não sabe nem dizer o nome da pessoa, que dirá se tinha parente ou não. Então, essa pesquisa ela é muito restrita. Quando eu disse que aí saiu-se mal, porque eu ainda acho que seria mais interessante mesmo examinar a família de fulano é originária de onde? Mais fácil, gente. Se for em Minas, alguém acha. Ou pelo menos vai poder dizer, ó, que não tem ninguém da família dele. Na minha região também. Todo mundo conhece todo mundo, né? Então, naquela megalópole em que nasci, todos conhecem todo mundo, vão poder dizer, não, essa família ficou fulano, Beltrano, Ciclano, mudou, foi para não sei aonde, não sei quanto tempo. A coisa prospera. O duro é se alguém daquela região morrer no Ceará, último endereço, Fortaleza, só se alguém da cidade vai sabendo. O que é muito provável, né? Então, quando a gente tem, vocês brincam com os vizinhos fofoqueiros, com os síndicos, com o porteiro, são essas pessoas que a gente precisa nessa hora, até porque as pessoas se isolam, né? Esse período de isolamento acrescentou mais esse problema. Então, a não comunicação dificulta, tá? Então, você fica sem saber quem Você vai falar assim, professora, e no caso do curador? A gente pega qualquer um? Sobre isso, quem melhor falou foi o Arnoldo Aldi. Segundo o professor Arnoldo Aldi, o ideal seria pegar alguém da família do decurso, ainda que não seja sucessor legítimo, como o caso do filho do primo, né? Então, alguém que seja da família ou que cuide do patrimônio. Alguém em quem essa pessoa tenha confiança, pode ser até um amigo. Ela tinha confiança, sabia do patrimônio? Sim, deixa ele cuidar, é mais fácil, ele já sabe até qual é o patrimônio. Facilita a vida de todos os envolvidos, tá? Então, curador, encomenda de guarda, conservação e administração. Não é qualquer coisa. E arrecadação, né? Vai ter que prestar contas, Ministério Público presente, né? Aí tem que aguardar, ele fica como depositário, então presta atenção nisso, né? Você tem aí a preocupação com outros bens, remuneração e tudo mais. Existe a investigação para a localização dos sucessores, como eu já falei para vocês. Existe a habilitação do sucessor que comparece. Então, apareceu o herdeiro, né? Apareceu o herdeiro, ele vai ter que ir ali fazer prova bonitinha e reclamar a titularidade sobre a herança, porque ele pode aparecer e renunciar. Então, não adiantou nada ele comparecer em termos objetivos, porque ele apenas vai facilitar a declaração de vacância. Tá bom? Então, tem que ser processo de habilitação bonitinho, agora vai mudar um pouquinho. Superada essa fase de investigação,
de habilitação de herdeiros, havendo a frustração disso tudo, o juiz declara vaga a herança, tá? Encerra o processo de jacência e a herança é declarada vaga. Então a herança é vacante, o processo é de jacência. Não tem melhor pergunta para fazer no concurso público para medir o seu QI, o seu coeficiente de ignorância, porque você vai errar, vai tropeçar nessas duas coisas. Prof, isso é praga? Não, presta atenção, né? O que jaz é herança. A declaração de que ela é vaga. Perfeito? Assim vocês nunca mais esquecem. A herança jaz. Jaz por quê? Porque ela está lá esperando o herdeiro, gente. Alguém, socorro, me administre, cuide de mim. Não apareceu ninguém, the judge declara a herança vaga. E aí favorece quem? Poder público, claro, né? Que necessita muito, tá ok? Então, você tem aí, segundo o Silvio Rodrigues, né? Pode-se dizer que a herança vacante é a que não foi disputada. Com êxito, eu gosto disso, com êxito. Se não tem ninguém, né? Por qualquer herdeiro e que juridicamente foi proclamada de ninguém. Então, a herança vacante é a herança de ninguém. Tá bom? Existe um período em que essa herança vacante pode aparecer aí algum herdeiro, né? Então, existe um período em que mesmo já fazendo parte aí do poder público, não se recomenda ainda a utilização dessa herança por parte do poder público pela possibilidade da reclamação da herança, né? Aí através de ação direta, tá? Tem uma ação direta para isso, não pode ser nos autos, não é uma coisa diferenciada. Isso aí vocês vão aprender em processo civil e não comigo. E igualmente para os credores do falecido. Então, vão ter que ir lá promover a sua cobrança. Tá bom? Então, tá aí. Também fica encerrada a atuação do curador, passa para a administração, para o poder público. No caso aqui, o poder público seria o município, né? É o que se depreende da leitura da norma, mas não é o que vem acontecendo na prática. Em algumas cidades não há sequer legislação sobre o assunto, ninguém cuida e essas heranças são abandonadas, ficam aí como res derelicta, coisa de ninguém, né? Coisa abandonada, até que alguém peça a uso capião sobre a área. Então isso a gente também vê acontecer muito. Não há qualquer manifestação efetiva de comprometimento na busca do bem e você aguarda aí eventual uso capião. Até porque, senhores, vamos admitir e concordar com o seguinte: o juiz ele não é informado do óbito de fulano de tal. Alguém vai ter que levar essa informação até o judiciário. Geralmente, quando ocorrem os casos de morte dentro de um apartamento isolado, isso e aquilo, é o próprio poder público, via delegado de polícia, que tem que instaurar, que verificar, que é chamada a polícia. Aí é que vai dar informação ao poder público. É esse o caminho pelo qual você vem a se informar. Quando existe algum herdeiro, você não vem a ser informado a respeito disso. Professor, e no caso de um herdeiro não autorizado, ou seja, o filho do primo, não informar o óbito e utilizar-se, valer-se dessa herança, que seria, no caso, uma herança jacente, né? E ele sequer informa disso. Essa é uma realidade em que a gente vê, inclusive daqueles que são herdeiros, eles não promovem o inventário, eles não informam o óbito. E eu já os avisei e os adverti das preocupações com isso. Se você não apresenta o último imposto de renda no nome do espólio, se você não informa o óbito, você não tem baixa de CPF. Então, nós temos um problema muito grande no Brasil de morto votando, morto abrindo firma, morto abrindo conta, porque as pessoas não se atentam. Elas podem fazer inventário negativo, não tem patrimônio, não tem credor, ou só tem credor, não deixou patrimônio. Acabou o assunto, do inventário negativo. Dá baixa, pelo amor de Deus, no CPF da pessoa. Informa o óbito dela no registro. Toma alguma medida, por favor. Então, essa não fiscalização, obviamente, ela inexiste, até pela dimensão do nosso país.
essa não fiscalização possibilita esse tipo de fraude. O fato de alguém administrar e ficar no uso do patrimônio, você apenas não terá regularização disso. No caso desse herdeiro, que não seria herdeiro, né? Ele é parente, mas ele não é herdeiro, ele não é sucessor, ele está fora da sucessão legítima, porque ele é parente em 5º grau, colateral em 5º grau, portanto está fora da sucessão legítima, ele poderá eventualmente adquirir esse patrimônio pela uso capião. Tá? Então ele provavelmente vai ficar quieto, não vai se mexer, ele não tem interesse. Não vai se mexer, permanecerá lá até que dê o prazo legal e ele vai entrar com a ação de uso capião. Essas são as nossas realidades. Não adianta contar a sua parte da versão doutrinária sem apontar para as nossas realidades. Tá bom? Senhores, paramos por aqui e nos encontramos de novo para falar sobre exclusão por indignidade, outro tema importantíssimo dentro desses dispositivos gerais a respeito dos direitos das sucessões. Obrigada, fiquem bem, cuidem-se, abraços virtuais a todos.